Alessandro Vieira, do MDB, seja bem-vindo aqui ao Papo Antagonista. Boa noite, é um prazer estar falando contigo, Felipe, e com toda a sua audiência. É um prazer sempre recebê-lo aqui nesse programa. E a gente queria saber a explicação do senhor, porque muitas pessoas leigas em questões orçamentárias não entendem exatamente o funcionamento, e a gente sabe que muitos políticos experientes, para não dizer ali raposas do velho centrão, se aproveitam justamente dessas brechas, desse excesso de rubricas, desses jargões, para utilizar o orçamento a seu favor. E nesse momento existe uma briga que envolve tanto a cúpula do Congresso, ali principalmente na presidência da Câmara, do Arthur Lira, quanto o governo Lula e até o seu representante no STF, Flávio Dino, indicado pelo menos pelo presidente Lula, para ver o que fazer com essas emendas. Então, o que o senhor destaca em relação a toda essa confusão? A gente viu o escândalo do orçamento secreto estourar no governo Bolsonaro, a gente viu uma forma maquiada continuar no governo Lula, e agora tem essas divisões de emendas PIX, tem as emendas impositivas, tem o orçamento secreto. Quer dizer, como é que o senhor organiza esse debate? Bom, primeiro, de fato, a gente tem um problema no Brasil de excesso no que toque às emendas, né? O controle orçamentário pelo Congresso Nacional. Isso é um problema de verdade. Mas a decisão do ministro Dino mistura tudo num saco só e comete uma série de excessos, na minha visão. Então, nós temos 4 tipos de emendas aí em discussão: as emendas individuais, de bancada, de comissão e a emenda especial, que está lá dentro das individuais. De fato, as emendas especiais, que pegaram esse apelido de emenda PIX, elas têm muito problema de transparência e governança, ou seja, é um dinheiro que é transferido do Orçamento Geral da União e cai na prefeitura, no governo estadual, de uma forma descontrolada. Isso não é bom. Por outro lado, a de comissão, ela também não tem previsão adequada constitucional, ao contrário das individuais e as de bancada. Essas estão previstas na Constituição, elas têm tamanho certo, elas são totalmente rastreáveis, e o que cabe discutir no tocante a essas emendas seria o valor, né, o percentual dentro do disponível para investimentos no Brasil. O tamanho do disponível para o Congresso brasileiro é absolutamente maior do que qualquer país democrático que a gente tenha conhecimento. Então, essa é a organização para as pessoas entenderem. Não é tudo safadeza, corrupção, não é tudo descontrolado, mas tem uma parte grande que precisa ser devidamente adaptada e que eu imagino que nas próximas semanas a gente vai ter um pouquinho mais de clareza. Você acabou de citar um caso de não transparência orçamentária partindo direto do gabinete do presidente Lula. Então é muito fácil tentar jogar essa batata quente só no colo do Congresso, quando na verdade o orçamento no Brasil é um problema. Carlos Grebe tem uma pergunta para o senhor. Diga, Grebe. Senador, boa tarde, boa noite, na verdade, né? O senhor é crítico ao volume das emendas. E parece que esse é o ponto em que o Congresso não quer abrir mão. Quando a gente conversa com pessoas em Brasília sobre a discussão que deve acontecer ao longo dessa semana, envolvendo as 3 partes, né? Congresso, Executivo e STF, parece que o ponto de honra do Congresso será: nós não vamos abrir mão do volume de emendas. Então, como é que vai se equacionar isso? Se já existe logo de partida, essa inflexibilidade do Congresso. A gente tem que lembrar como é que essas emendas surgem, né? Elas surgem lá atrás e elas entram na Constituição para evitar o toma lá da cá que punia parlamentares independentes e oposicionistas e beneficiava apenas a turma da cozinha do governo. Então elas têm uma boa razão para existir. Esse avanço, esse tamanho, ele é uma consequência da inabilidade, da falta de vontade do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro terceirizou a gestão política. Através dos seus ministros Braga Neto, Ramos, em dobradinha ali com Arthur Lira, Davi Alcolumbre, eles criaram um método onde o recurso foi repassado direto para o controle desses caciques orçamentários, era o chamado orçamento secreto. Eu fui à Justiça, alguns outros parlamentares foram à Justiça, a gente sustentou essa luta por quase 3 anos, e o orçamento secreto foi derrubado por uma decisão do Supremo, porque era claramente, flagrantemente inconstitucional. Mas a consequência, com a concordância do governo Lula, foi a transferência desse valor que estava no secreto para a emenda de comissão. E na emenda de comissão, novamente, você tem o controle do cacique partidário, do cacique do Congresso,
E esse valor não é distribuído de forma transparente e igualitária, nem entre os congressistas, nem entre as unidades da federação. Então o problema só mudou de nome, mas ele continuou. Quando o Flávio Dino vem dar, primeiro, uma liminar suspendendo a emenda especial, que é a emenda PIX, essa que chega sem destinação clara, eu acho que ele estava indo num bom caminho. Quando ele suspende comissão, também ele está indo bem. Quando ele joga também individuais e bancadas, eu acho que ele atravessa uma linha do razoável, porque está falando de instrumentos orçamentários que estão na Constituição, que são usados há uma década e que são rastreáveis, que você tem vinculação com o projeto, que você tem toda uma transparência comprada pelo TCU. Não há dificuldade com relação a essas emendas. E a questão do tamanho delas vai depender claramente de uma construção política. Um governo forte, que se disponha a articular com os parlamentares, vai conseguir reduzir o tamanho desse repasse. Aquele governo fraco vai continuar refém e cada vez com mais valores transferidos. Ele vai chegar a um ponto em que ele vai ter que começar a discutir seriamente no Brasil o parlamentarismo, que eu não posso ter um Congresso com orçamento e sem responsabilidade. Se essa for a decisão política do Brasil, de transferir o orçamento para o parlamento, então a gente tem que mudar o regime de governo e vamos para um parlamentarismo para que pelo menos a gente tenha ferramentas de controle, de transparência e governança para isso. A gente espera ter alguma mudança nos próximos dias, mas a experiência no Congresso aponta sempre no sentido da manutenção dos valores já conquistados e sempre de um avanço por conta da fragilidade do governo do momento. Senador, o senhor falou que isso vai depender de uma construção política e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para terça-feira 20, portanto amanhã, uma reunião com a cúpula do Congresso para a tentativa de um acordo sobre as emendas parlamentares. Esse encontro vai contar ainda com representantes do governo do presidente Lula. Portanto, a cúpula dos três poderes vai estar reunida amanhã. Como é que o senhor enxerga esse tipo de reunião? O senhor considera necessário ou não? E fica uma discussão sobre quem tem o controle sobre essas emendas que, como o senhor disse, não são distribuídas de maneira tão transparente quanto as individuais e de bancada. O governo Lula me parece que quer ter mais o controle para relembrar os tempos de toma lá da cá dos governos petistas. E o Congresso conseguiu essa emancipação, atuando numas brechas durante o governo Bolsonaro e quer manter esse controle. Como é que fica esse cabo de guerra? A gente não tem uma definição de onde isso vai parar, mas esse formato onde o judiciário se coloca como ator político para construir soluções políticas me parece o pior dos cenários. O ministro Barroso, que tem todo o meu apreço, não tem nenhuma legitimidade para propor soluções políticas. Ele não foi eleito para absolutamente nada, nem para a presidência do Supremo, porque lá é um rodízio, não tem eleição. É só uma simulação de eleição. Então, acredito que esses atores políticos efetivos, o Executivo, o Congresso, com seus, enfim, presidentes, vão ter que construir um ponto de equilíbrio que permita que o Executivo tenha um poder de gestão, de investimento. Quando eu briguei contra o orçamento secreto no governo Bolsonaro, para devolver o orçamento para o Executivo, é justamente pela compreensão que num sistema como o nosso, presidencialista, o Executivo tem que naturalmente puxar a linha dos investimentos, da definição de prioridades, e a gente do parlamento faz acréscimos, ajustes, as emendas, o próprio nome já indica, é uma emenda, não pode ser o principal, não pode ser o maior volume, não faz o menor sentido. Mas não sei apontar, não consigo adivinhar exatamente para que lado vão. Posso intuir que vai ter uma partilha de valores e as coisas vão ficar mais ou menos como estão. Carlos Grebe, última pergunta sobre esse tema. Parlamentarismo, né, que estava caminhando para isso, dado o grau de controle que o Congresso já alcançou sobre o orçamento. Eu tenho até usado a expressão, de vez em quando escrevendo, parlamentarismo bastardo, porque me parece que já nasceu esse parlamentarismo, mas sem pai nem mãe escritos lá na certidão, né? É possível levantar essa discussão no Brasil? Existe espaço para se discutir forma de governo? Porque, do jeito que está acontecendo, é uma transformação clandestina. Mas tem espaço para discutir isso à luz do dia? De alguma forma ou de outra, ele vai chegar nesse ponto de discussão. Porque ou se reconfigura e se recupera pelo Executivo esse controle do orçamento, majoritário ao menos,
ou a gente vai ter sempre esse parlamentarismo velado, onde eu tenho presidentes de casas legislativas convertidos em superpoderosos donos de fatias do orçamento. Fatias do orçamento que são distribuídas, em regra, com objetivos eleitorais dentro das casas e eleitorais nas suas bases. Isso vai contra qualquer planejamento orçamentário. A gente sabe que o recurso público tem que servir para alavancar o crescimento do país, para atender as necessidades do cidadão. É uma construção difícil, mas eu acho que colocar o bode na sala pode facilitar essa constatação de, olha, do jeito que está, não dá mais. E isso não pode, repito, partir do judiciário, porque você não consegue detectar com razoabilidade inconstitucionalidades. Você consegue encontrar desequilíbrios, um sistema que não funciona, mas quando eu tenho que apelar para o meu ministro de plantão para fazer uma articulação porque me falta capacidade, a gente está indo muito mal com a democracia. Senador Alessandro Vieira, o senhor está falando justamente de um espaço extra que parece que o Supremo Tribunal Federal está ocupando. E aproveitando a sua participação, não posso deixar de mencionar o escândalo que nós batizamos de vaza-toga a partir das mensagens e dos áudios revelados pelo jornal Folha de São Paulo, em que um assessor do gabinete do Alexandre de Moraes no STF, conversa com um assessor que comanda um setor de suposto combate à desinformação do TSE, e eles vão ali arquitetando o andamento da coleta de provas sobre investigações relatadas pelo Alexandre de Moraes no Supremo. Qual é a sua análise preliminar desse conteúdo e o que o senhor acha que isso indica em termos desse sistema que nos parece, evidentemente, disfuncional? Eu tenho defendido que é excessiva a atuação do ministro Alexandre e que esse inquérito, no bojo do qual se dá a maior parte das decisões, desde 2019, por ali, é absolutamente excessivo, né? É equivocado, é autoritário. Eu não posso, a pretexto de defender a democracia, usar ferramentas autoritárias. Eu tenho a OAB reclamando, eu tenho os advogados reclamando, eu tenho penas aparentemente fora de qualquer razoabilidade, proporcionalidade. É muito difícil esse momento que a gente vivencia, porque nos faltam, às vezes, ferramentas para fazer enfrentamento. Então, essas revelações são graves, mas elas são apenas mais água no moinho que está em movimento há muito tempo, que aponta que o ministro Alexandre e, junto com ele, a corte como um todo, vem praticando uma justiça de vingança, uma justiça de revanche. É fato, na minha opinião, que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado, é fato que você teve um ataque físico às instalações dos poderes, mas isso não pode justificar que a justiça deixe de lado a sua neutralidade e passe a atuar como uma parte que busca vingança contra algum segmento da sociedade. Quem cometeu crime tem que ser punido, quem ia se beneficiar desse crime gravíssimo, que é o golpe de Estado, tem que ser duramente punido, mas tudo dentro do devido processo legal, onde você tem Ministério Público, você tem defesa, você tem o juiz absolutamente isento atuando. Eu não vejo essa isenção há muito tempo na atuação do ministro Alexandre. Eu pedi o impeachment dele em abril de 19. Então, eu não venho falando isso agora ou por fatos recentes. Abuso sempre vai resultar nisso. Autoritarismo sempre vai resultar nisso. Pode lhe agradar no momento, por uma questão ideológica sua, mas vai lhe atrapalhar lá adiante, porque é ruim para a sociedade como um todo. E o senhor acredita que tem alguma possibilidade de andar esse pedido de impeachment ou vira mais uma cartada política nesse jogo de barganha entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal? É apenas uma jogada política com objetivo de narrativa eleitoral. A gente sabe que um pedido de impeachment para tramitação precisa da decisão monocrática do presidente da casa, no caso, o senador Rodrigo Pacheco. Eu tenho absoluta convicção de que, em qualquer circunstância, a resposta do senador Rodrigo vai ser o engavetamento da proposta para fazer companhia, salvo engano, 50, 60 outros pedidos que já estão lá engavetados. E essa é uma prática que se repete de outras presidências, não é só do senador Rodrigo. Existem ferramentas possíveis, a CPI é uma ferramenta possível, porque é um instrumento de minoria, é um instrumento contra censo, né, contra majoritário, mas isso tudo precisa ser muito bem verificado, viabilidade jurídica, estruturação disso, que provas vai se buscar produzir, para que ele possa ter um resultado de verdade e não mais um teatro apenas com objetivos eleitorais.
Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, do MDB, pela participação aqui no Papo Antagonista. Nosso público gosta de ouvir o senhor, porque o senhor tem uma análise independente, objetiva, pragmática, e quando desempenha ali a tarefa de interrogador, inclusive, em sessões, em CPIs, sempre busca emparedar ali os depoentes com os fatos objetivos, né, no bom sentido, sem procurar a treta para a rede social, de modo que os assuntos ficam mais esclarecidos, seja qual for o juízo, de concordância ou de discordância. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa semana para todos.